Bom dia, turma! Vamos continuar nosso assunto de onde nós paramos. Na aula passada, nós falamos aquilo que originava o tectonismo, os vulcões, os terremotos, e hoje nós iremos falar sobre os agentes externos. Bom, os agentes externos, eles estão responsáveis por dois fatores que nós já ouvimos falar sobre eles também, que são quais? São o intemperismo e a erosão, certo? Então, esses dois fatores, eles vão estar responsáveis por explicar como que as rochas, elas se desgastam e se quebram e dessa forma se modelam na superfície terrestre, ok? Então vamos começar aqui comigo, vamos lá. Primeiro parágrafo aqui, turma. Os agentes externos, ou seja, quando eu falo agentes externos, não são coisas naturais do planeta Terra, como vulcanismo, abalo sísmico. Então, são coisas externas, como chuva, ventos, algo que caia sobre, algo que vem de fora, ok? Não de dentro do núcleo da Terra, e sim de fora, na superfície. Vamos lá. Os agentes externos são os modeladores da superfície terrestre e agem por meio do clima, água, vento, gelo e nós, os seres vivos. Então, eles modelam a superfície, eles modelam o relevo. Tranquilo? Vamos lá. Esses agentes, eles desgastam, decompõem, transportam, que é levar de um canto para o outro, e depositam sedimentos ao longo de milhões de anos naquele tempo geológico, formando diferentes tipos de relevo. Então, se você tem um formato de relevo daqui a milhões de anos, graças aos processos de intemperismo e de erosão, esse relevo ele vai mudar de forma. Ele se desgastou, ele quebrou, ele mudou, ele se transformou em algo completamente diferente. Ok? Vamos prosseguir. Os processos de desagregação e decomposição das rochas nós denominamos intemperismo. Então, quando a rocha ela está se decompondo, ela está se modelando, ela está se rompendo, ela está se desgastando, a gente vai chamar isso de intemperismo, certo? Marquem isso aqui no caderno porque isso aqui vai ser muito utilizado em provas, não só no sexto ano, como no sétimo e no oitavo, ok? Eles transformam os grandes blocos rochosos em materiais móveis que, por ação de processos erosivos, são transportados e depositados em áreas mais baixas do relevo. É aquilo que nós já estudamos aqui em cima. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê o ciclo da rocha? Ciclo da rocha. Aqui, ó, nós já estudamos isso. Esse intemperismo, esse desgaste da rocha, vocês estão vendo aqui a montanha está bem alta, só que ele foi se desgastando tanto que esse processo de intemperismo foi fazendo que essa rocha decomposta ela fosse diminuindo de tamanho até chegar nesse tamanho aqui, que é o final da rocha, que é o final do relevo, ok? Então, como ela se desgastou tanto, ela levou pedaços desse relevo, levou sedimentos desse relevo, levou nutrientes desse relevo. Então, isso faz com que eles sejam transportados e mudados o seu formato, ok? Vamos continuar. Quando eles são transportados da montanha e a montanha vai se desgastando, vai modelando graças ao intemperismo, essa parte que vai ser transportada, ela vai chegar lá das montanhas até as planícies, que são as áreas mais baixas
e as áreas retas que eu mostrei para vocês nas aulas passadas. Então, continuando, são dois os tipos de intemperismo: o intemperismo físico e o intemperismo químico. Vamos primeiro para o físico. Quando eu falar sobre intemperismo, são só da forma com que essas rochas, esses relevos, eles são quebrados ou desgastados, ok? Na parte física, no intemperismo físico, vamos lá. Acontece quando a rocha ela é fragmentada em grãos, ou seja, ela é quebrada em vários grãos de vários tamanhos, sem ocorrer alteração química. O que é alteração química? Sem ação da água. Então, esse relevo, imagine uma rocha bem grande. Ela foi se quebrando, foi se modelando somente com ações físicas, principalmente feitas pelos ventos. Então, não teve água. A variação de temperatura é um dos fatores que influenciam o intemperismo físico, fazendo com que a rocha sofra contração e dilatação e posteriormente ela seja fragmentada. Como é que acontece isso? Bom, o sol bate nessa rocha, ok? O sol normal bate nessa rocha e o seu material ele vai se dilatar. Ele vai crescer um pouquinho, os seus minerais dentro dessa rocha. Isso pelo dia. Quando chega pela noite, a temperatura ela esfria, então ela vai se juntar um pouquinho, então ela vai se condensar, ok? Isso pela noite. Aí, em milhões de anos, esse processo dela esticar e depois grudar. Aí de dia o sol estica ela e à noite a temperatura gruda ela. Esse processo vai fazendo com que ele perca a sua rigidez. É a mesma coisa de você pegar aquelas liguinhas e ficar esticando ela toda hora. Uma hora ela vai ficar fraca. E quando ela ficar fraca, vai ser muito fácil de você romper ela. Esse é o processo que acontece com as rochas no intemperismo físico, ok? Continuando. Nós também temos o intemperismo químico. O intemperismo químico ele é causado pela ação da água e isso, turma, acontece de uma frequência enorme. Vamos lá. Essa ação da água provoca várias reações químicas na rocha, causando a sua decomposição. Então, a água ela decompõe a rocha, fazendo com que a composição química dela seja alterada. E a gente vê isso de várias formas. Como é que a gente consegue entender como é que as rochas são decompostas? Bom, quando nós estamos tomando um café, se a gente colocar o nosso pão dentro do café, ele não vai perder a sua composição, ele não vai ficar mole, ele não vai ficar fácil de você pegar ele e cortar ele. Então, se você fazer isso com o pão, ele vai ficar com a composição completamente diferente. E as rochas, ela é da mesma forma. Se você deixar uma rocha de molho, como acontece em vários locais, essa rocha ela vai perder a sua rigidez, a sua força, como qualquer coisa, porque a água ela vai decompor, ela vai mudar a sua estrutura química. Então, dessa forma, as rochas se quebram graças às forças naturais da água. Tranquilo? O professor está resfriado, desculpem. O clima, portanto, é o fator aqui. O clima é o fator determinante para a ocorrência do intemperismo químico. Por quê? Porque se tivesse seco não ia ter água. O qual tem maior intensidade em regiões úmidas e de temperaturas mais elevadas. Em áreas mais frias e áridas, esse processo é desacelerado. O que ele quer dizer com isso? Aonde tem maior intensidade de chuvas, tem uma maior intensidade de intemperismo químico.
Porque quando tem mais chuvas, tem mais águas. Se tem mais águas, é mais fácil essa água alterar a forma da rocha e decompor ela. Vamos continuar. Ação fluvial. Os rios, sejam perenes ou temporários, que significa isso, gente? Rios que são permanentes e rios que em tempos de seca eles secam. Realizam um trabalho chamado erosão fluvial. Em toda extensão ou percurso, os rios transportam e depositam sedimentos, ou seja, aquela rocha, aquele relevo que está sendo desgastado, que está sendo quebrado, ele é transportado, esses sedimentos, esses pedaços de rocha que foram quebrados através do tempo, pelas águas, ok? Então a água vai levando esses pedacinhos de relevo que foram quebrados embora. Essa ação está associada a fatores: a força da água, que é muito forte, o tipo de rocha, condições climáticas e a quantidade de chuva na região, e altera as margens dos rios, formando seus vales e cânions. Então, dessa forma, os rios, se tiver uma grande quantidade de chuva e a força do rio for muito grande, ele vai alterando a sua composição química, ele vai decompondo a rocha e vai levando essa rocha decomposta para algum lugar. Até que chega uma parte que eles criam os grandes canyons. A gente vai dar uma olhada nos canyons já já. Os canyons, por exemplo, são formados por um lento processo de escavamento dos rios sobre as rochas, resultando em vales bastante profundos. Vejam as imagens a seguir. Então, essa imagem aqui, vamos analisar ela. Primeiro, como é que essa água ela chegou aqui, sendo que está tudo rocha em volta? Bom, ela está aqui graças à força dos rios e à força da água. Essa água ela entrou aqui porque ao longo de vários processos do ano ela foi decompondo as rochas. Então, quando a rocha tinha uma composição mais fraca, ela foi abrindo caminho. Ela foi deixando essa rocha mole até que essa rocha quebrasse e ela fosse entrando, ok? Já nessa segunda imagem aqui, vocês podem ver que o relevo ele está completamente alterado, seja pela ação dos ventos ou a ação das águas.